Graças a Deus, estamos aqui de volta para a nossa aula de pneumatologia, a doutrina sobre o Espírito Santo, que faz parte do nosso módulo de teologia sistemática. Já estudamos teísmo, a doutrina de Deus, já estudamos cristologia, o mistério de Cristo, e agora pneumatologia, as obras do Espírito Santo. Tema da aula de hoje: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pensa no assunto controverso, pensa no assunto difícil de você lidar. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Teólogos e descrentes tropeçam facilmente na doutrina do Espírito Santo, assim como aconteceu em Marcos 3:29. Jesus foi acusado de exorcizar demônios, invocando o poder de Satanás, ao que Jesus respondeu: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo. Esta é uma passagem difícil de interpretar, pois fala de um pecado sem perdão que só pode ser cometido contra o Espírito Santo. Primeiro, teólogos e descrentes tropeçam quando vão falar desse assunto. A gente está analisando aqui 4 passagens do Evangelho de João, do Evangelho de Marcos, para a gente poder, a gente já descobriu o seguinte: se eu for falar sobre o Espírito Santo, tomando de A a Z, de Gênesis a Apocalipse, um curso de teologia básica não vai ser suficiente. A gente tem que perder essa ilusão. Eu vou matar o assunto de pneumatologia num curso de teologia. Não vai. Por isso que faz parte da grade curricular, e por isso que a gente dedica lá 2 meses, 3 meses, 6 meses, para poder começar a falar sobre a doutrina, mas aprofundar só com o passar dos anos mesmo. E como nós não temos toda essa paciência nem esse tempo, a gente tropeça facilmente, fala como se conhecesse sem conhecer. Vamos pegar leve, né, por assim dizer. O único que realmente conhece o Espírito Santo na sua profundidade é o Senhor Jesus. As poucas referências do Senhor Jesus ao Espírito Santo já deu um nó na nossa cabeça. Uma delas é essa passagem aqui de Marcos 3:29. O Senhor Jesus está expulsando demônios. Você vai encontrar essa passagem em Mateus com outras palavras e aqui em Marcos com essas palavras. Bom, o Senhor Jesus está expulsando demônios e vem uma acusação contra ele, que ele está expulsando demônios pelo poder de Beelzebul. Beelzebul é um dos nomes pelos quais o diabo era chamado no primeiro século. Beelzebul ou Baal-zebul, que é o senhor das moscas. Isso aí a gente vai estudar depois angelologia. Eu sei que vocês estão ansiosos por estudar angelologia, que é a nossa próxima matéria. Mas na angelologia, uma das qualificações do diabo é justamente isso: ele é um senhor. É o senhor do que? Ele é o senhor do mundo das moscas. Eles associam aquelas moscas que ficavam em volta do boi, porque eles sacrificavam boi, né? Sacrificavam boi. E a gente sabe que onde tem sangue pisado, onde tem carniça, se enche de varejeira. Então, como que os judeus entendiam? Os judeus entendiam que o diabo mandava as moscas em cima do sacrifício para poder invalidar o sacrifício, contaminar o sacrifício. Um dos símbolos do diabo, então, são as moscas que vêm infestar o sacrifício de boi. Qual era a função de alguns levitas na hora do sacrifício? Espantar as moscas, expulsar Satanás. Agora, o que acontece? Os fariseus que estão acusando Jesus falam que ele é o senhor das moscas, que ele está trazendo contaminação para dentro do templo, e que ele está fazendo isso aí pelo poder do diabo, ou pelo poder de Baal-zebul. O Zebul, Baal-zebul, o senhor das moscas, as moscas que ficam no boi. Bom, o Senhor Jesus imediatamente refuta essa palavra, porque estão falando contra o Espírito Santo que está nele. Aí o Senhor Jesus ele vai dizer o seguinte: olha, se vocês pronunciarem palavras contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste século e nem no século vindouro, mas será réu de eterno juízo.
entra num pecado que é um pecado para o qual não foi providenciado redenção. Aí a gente entra em parafuso, como eu disse a vocês, é a doutrina do Espírito Santo. Jesus não providenciou redenção para todos os pecados, inclusive para a blasfêmia. Só que Jesus também é o legislador, e como legislador, o único legislador, ele fala assim: mas para a blasfêmia contra o Espírito Santo, eu estou legislando aqui de que eu não oferecer perdão, nem neste século, quer dizer, nesta idade, nesse tempo, e nem na idade vindoura. Perde a esperança. Bom, até hoje os teólogos divergem sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A gente tem uma vaga noção. A gente vai falar sobre isso daqui, porque é um pecado, sem perdão, e que só pode ser cometido contra o Espírito Santo. Alguns pecados são cometidos contra o Espírito Santo. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala: não extinguais o Espírito Santo com o qual fostes selados. É uma metáfora que o apóstolo Paulo está utilizando, comparando o Espírito Santo a uma chama, a um fogo. Para você extinguir essa chama, você tem que abafar ela. Você tira o oxigênio e você abafa a chama. Então o apóstolo Paulo fala que você pode extinguir o Espírito Santo. É um pecado contra ele. É um pecado contra o Espírito Santo. O apóstolo Paulo também fala: não entristeçais o Espírito Santo. É um outro pecado que você pode cometer contra o Espírito Santo. Entristecê-lo. O Estevão, quando está sendo confrontado pelos judeus, ele fala: vocês resistem ao Espírito Santo. Mantenha a mente de vocês sempre fechada. Resistem ao Espírito Santo. É um terceiro pecado que pode ser cometido contra ele. E um quarto pecado que pode ser cometido contra o Espírito Santo é a blasfêmia. Até o fato de você extinguir, entristecer e resistir ainda não se constitui a blasfêmia, porque ele foi enviado ao mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, quando chega no ponto da blasfêmia, dobrou a esquina, passou para uma esfera onde Cristo não outorgou perdão. A pessoa se arrepende porque o Espírito Santo está sobre ela, pairando sobre ela, rodeando ela. A pessoa se arrepende porque o Espírito Santo está aplicando a doutrina de Jesus e o poder do sangue de Jesus para purificar pecados. Só que há um limite, e esse limite foi posto pelo próprio Senhor Jesus. Ele legislou, dobrou essa esquina, aí você saiu da esfera do convencimento do Espírito Santo. A pessoa sai. Há um limite que o Espírito Santo não vai ultrapassar, porque Jesus colocou o limite, blasfemou contra ele. Aí é o entendimento que nós vamos procurar chegar aqui hoje, e não vamos chegar. Nós vamos estudar, vamos começar a rabiscar o assunto, mas isso aqui é para vocês se alimentarem depois, com o decorrer do tempo, tá bem? Ele diz assim, Jesus, ele não abre exceção a ninguém que ouse blasfemar contra o Espírito de Deus. Não tem exceção. Jesus, ele disse, deixa claro lá, qualquer, tá vendo? Qualquer, porém, que blasfemar. Qualquer é qualquer. Pode ser fariseu, pode ser saduceu, pode ser essênio, pode ser sacerdote, sumo sacerdote, pode ser gente do povo, pode ser teólogo, pode ser descrente. Ele não abre exceção a ninguém. Quem está legislando? Jesus. Acerca do quê? De um pecado imperdoável. E esse pecado pode ser cometido por qualquer pessoa? É o que a gente pergunta. Primeiro, que não é um pecado fácil de ser cometido. Não é um pecado. Você vê aqui o passo que eu falei, você tem tristeza, você tem resistência e você tem abafamento ou extinção. Então não é um passo a passo. Mas quando chega naquele momento da blasfêmia contra o Espírito Santo, é o extremo do limite. É um pecado imperdoável, e é o único pecado imperdoável, de acordo com a palavra de Jesus. É o único, nem neste século e nem no vindouro. Jesus não abre exceção a ninguém que ouse blasfemar contra o Espírito Santo. Aí vamos falar sobre as testemunhas de Jeová, por exemplo. As testemunhas de Jeová afirmam que o Espírito é uma força ativa, como uma espécie de energia de Deus, sem personalidade, sentimentos, inteligência, consciência e vontade. Aí começa o endurecimento contra o Espírito Santo. As testemunhas de Jeová, elas têm um líder. Esse líder
o Charles Taze Russell, ele pegou e ele, interpretando a Bíblia da maneira dele, ele chegou à seguinte conclusão: o Espírito Santo não é Deus, não é Deus, não pode ser Deus. Por que ele foi levado a isso? Por causa de uma heresia antiga, e essa heresia antiga chama-se unitarismo. Unitarismo que interpreta que há um só Deus, e esse Deus ele se manifesta através das suas virtudes, das suas emanações. E o que é o Espírito Santo de acordo com as testemunhas de Jeová? É uma dessas virtudes, é uma dessas emanações. Se vocês estudarem pneumatologia, a playlist número 1, lá eu falo um pouco mais sobre isso. Havia essa interpretação no Antigo Testamento. No Antigo Testamento você não tem o Espírito de Deus como sendo Deus. No Antigo Testamento você tem o Espírito de Deus como sendo uma virtude, um poder. Por isso que eu trago a insistência para vocês que estudam conosco na Associação dos Teólogos de Fronteira, de que a gente tem que começar a fazer teologia a partir do Novo Testamento e não do Antigo. Porque você começa a partir do Antigo Testamento, quando você chega no Novo, você tropeça muito na pedra. A pedra é Jesus. E ele diz: isso é a pedra principal que Deus estabeleceu para que todo aquele que nela crê seja edificado, não seja confundido. Mas aquele que não crê na pedra, tropeça sobre ela, acaba ela virando sobre ele e esmiuçando essa pessoa. Aconteceu com Charles Taze Russell. Ele importou uma teologia do Antigo Testamento para as testemunhas de Jeová. Tanto é que são testemunhas de Jeová, não são testemunhas de Jesus, testemunhas de Jeová. O próprio nome já diz, a base da doutrina deles é Antigo Testamento. Então, de acordo com o Antigo Testamento, o entendimento deles não está errado. O entendimento deles é igual ao entendimento dos judeus. Os judeus também entendem que o Espírito de Deus é uma das emanações das virtudes de Deus. Os judeus também entendem assim. As testemunhas de Jeová, que é um nome de Deus no Antigo Testamento, entendem igual aos judeus. Não passaram para o Novo Testamento. Não passaram. Nenhuma testemunha de Jeová está no Novo Testamento, está no Antigo. É por essa razão que tropeçam em Jesus também, dizendo que Jesus é um Filho de Deus, mas não é o Filho de Deus, e que Jesus não é Deus, ele possui uma virtude divina que Deus concedeu a ele, ou uma filiação divina. Faz teologia sem o Novo Testamento, faz que vai tropeçar. Quem é que diz para nós que o Espírito Santo ele possui personalidade? É o Novo Testamento. No Novo Testamento, ele chega para Filipe, e ele que manda Filipe fazer a evangelização do eunuco. É ele. Ele vai lá na igreja de Antioquia e ele fala: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Quando Ágabo foi falar com Paulo, ele disse: assim diz o Espírito Santo. Ele possui personalidade. Personalidade quer dizer que ele é diferente de Jesus. E ele é diferente do Pai, e ele é diferente da pessoa que o recebe. E o Espírito Santo ele não vem para tomar a personalidade da irmã Maria, tirar a personalidade dela e dar para ela uma entidade diferente, que é o que acontece no Espiritismo, quando desce um espírito lá, caboclo, exu, um espírito qualquer lá. O espírito vem, toma a consciência do cavalo, e a pessoa então ela passa para segundo plano. Quem está falando é o Exu, quem está falando ali é o guia. Isso acontece no Espiritismo. Isso não acontece na fé cristã. O Espírito Santo tem personalidade, ele vem habitar em você, mas ele não assume a sua consciência, e ele também não assume a sua personalidade. É uma das perguntas que foi feita aqui semana passada. Significa que se você é uma pessoa irritada, você vai continuar uma pessoa irritada. Se você é uma pessoa introvertida, vai continuar uma pessoa introvertida. Se você é uma pessoa expressiva, vai continuar uma pessoa expressiva. A sua personalidade ela é preservada pelo Espírito Santo. Agora, ele vem com os dons, e quando ele vem com os dons, não interferindo na sua personalidade, ele também tem personalidade. E quando você fala pelo Espírito Santo, você percebe que está acontecendo uma comunhão entre a sua personalidade introvertida
com a personalidade comunicativa do Espírito Santo. E você, na hora do exercício do dom, deixa de ser introvertido. Só que você não perde a sua consciência. E você não passa a ser extrovertido depois. Você continua introvertido. Só que o Espírito Santo te usa, te habilita, sabe, te capacita. Você vai lá, exerce o dom do Espírito Santo. E quando passa aquele momento da ministração, o Espírito Santo novamente, ele volta ao seu estado de natureza, vamos dizer assim, imerso, sabe, na sua alma, e você mais uma vez volta lá a ser introvertido, calado, quieto, do jeito que você era, ou sério. Com o passar dos anos que você vai tendo experiência de vida e com o Espírito Santo, a sua personalidade vai sendo moldada. Só que esse moldar é um moldar com o passar do tempo, chama-se maturidade cristã. Maturidade cristã, que é uma maturidade que vem o Evangelho mais a sua personalidade. Mas em tempo nenhum você deixa de ser o Marcos, sabe? Tem coisa que me irrita, e eu já tenho mais de 40 anos de idade. Eu me lembro quando eu tinha 25 anos que eu era irritado também. Você vai chegar nos 60 anos irritado. Qual é a diferença? A sua personalidade vai se moldando. Tem coisa que te irrita aos 40 que não vai te irritar aos 60. Tem coisa que te irrita aos 40 que não te irritava aos 25. Quer dizer que a sua personalidade vai sendo moldada. Tem um livro interessante do Tim LaHaye chamado Temperamentos Transformados. Livro muito bom, lançado aqui no Brasil pela editora Mundo Cristão. Foi muito famoso nos anos 90. Tem PDF para quem quiser baixar na internet. Temperamentos Transformados. Ele pega a teoria dos temperamentos, temperamento melancólico, temperamento sanguíneo. Ele pega os 4 temperamentos e ele fala o seguinte: Moisés continua sendo Moisés, Abraão continua sendo Abraão, Pedro continua sendo Pedro e Paulo continua sendo Paulo. Mas quando veio o aditivo do Espírito Santo e quando eles iam para a obra, havia um toque do Espírito Santo por causa da obra, mas eles continuavam com a mesma personalidade. Você viu o apóstolo Paulo, ele foi transformado pelo Espírito Santo, mas ele continuava impulsivo. Várias atitudes de Paulo mostraram que ele era impulsivo e era difícil andar com o apóstolo Paulo. O Espírito Santo, ele tem personalidade dele, você tem a sua personalidade, ele vem habitar em você, não mexe nessa sua caixinha de segredos, que é a sua personalidade, e vai andando com você, e os dois juntos vão formando um só espírito, como disse o apóstolo Paulo. Nós somos um só espírito com o Senhor, um só pão e um só corpo. Demora? Demora. Por isso que não vai acontecer uma transformação radical e imediata. Aliás, eu até tenho medo de pessoas que mudam da água para o vinho do dia para a noite. Ficam muito eufórica, muito convertida, muito santa, muito sagrada, muito dedicada, mas você percebe depois que ela está num frenesi, numa euforia, e daqui a pouco ela está blasfemando contra Deus e chutando a igreja. Então eu prezo, não é que não pode acontecer, mas eu prezo por aquelas pessoas que vão andando, vão amadurecendo, vão percebendo a graça de Deus, sabe? Vão andando com a igreja, sem euforia. Não é que a gente não tem que ser animado, envolvido, mas tem que ser comedido, porque tem muita coisa que só faz parte da personalidade da pessoa e não do Espírito Santo, mas é atribuído ao Espírito Santo. Você vê Saul, por exemplo. Saul é um homem que ele desceu lá no rancho dos profetas, o Espírito tomou ele e o camarada ficou piruta. Saiu profetizando lá, que saiu notório para todo mundo. Por acaso está Saul também entre os profetas? Foi uma vez só, nunca mais. Só voltou de novo lá no rancho dos profetas depois que o Samuel falou, perdeu o reino. Aí ele ficou desesperado, voltou no rancho dos profetas e profetizou de novo, 2 vezes. Mas como que era a personalidade de Saul? Não era uma pessoa que ele andou com o Espírito Santo e que o Espírito Santo tinha domínio sobre ele. 2 ocasiões. É o que acontece com muita gente no nosso movimento cristão evangélico. Recebe o Espírito Santo, recebe a virtude do Espírito Santo, sai derrubando cadeira, sai profetizando, sai tendo visão, um monte de coisa, e vai para o monte, se consagra, e Deus usa e cura um monte de coisa. Aí acontece algo, um nó na vida dele. Quando vem um nó, e essa pessoa aí dá um deslize, e com o deslize ela blasfema contra o Senhor, e aí ela abre até um trabalho contra a obra do Senhor. Então eu particularmente priorizo ou dou mais valor, para as pessoas que têm uma experiência com o Espírito Santo, sabem que é uma experiência de momento, mas que precisa produzir os frutos, e isso vai demorar um pouco. O Espírito Santo tem personalidade e tem sentimentos mesmo. A Bíblia diz que ele é o óleo de alegria. A alegria é um sentimento.
ele é um espírito alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. O Espírito Santo, o Senhor Jesus diz assim, e o Senhor Jesus esteve alegre no Espírito Santo, ele exultou do Espírito Santo. E quando ele exultou do Espírito Santo, ele falou: graças te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos, porque assim te aprouve. Jesus falou isso aí pela alegria do Espírito Santo. Quando Maria foi visitar Isabel, a criancinha saltou do ventre de Isabel, e ela foi cheia do Espírito Santo, por causa da alegria. O Espírito Santo é um espírito de alegria, ele tem sentimentos. Se ele tem alegria, ele também tem tristeza. Tem tristeza. E se tem uma coisa que entristece o Espírito Santo de imediato, é a presença do pecado na consciência do crente e na vida do crente. Isso aí, sabe aquela sensibilidade de dor de dente? Sabe o dente dolorido? Aquele que você não come nada em cima dele de jeito nenhum, porque o seu nervo está infeccionado. Você tem que tomar antibiótico para desinfeccionar o nervo. É a sensibilidade, não é? Pois o Espírito Santo é mais sensível do que essa dor de dente. Mais sensível. A presença do pecado é algo assim que coloca o Espírito Santo em quarentena. Sabe aquela quarentena? Enquanto eu não resolver esse negócio aqui, eu não vou ficar contente com você. Eu não tenho como me alegrar em você. Não tenho como me alegrar com você por causa do problema do pecado. E por isso o Espírito Santo entristecido tem que naturalmente entristecer o seu espírito também, porque o apóstolo Paulo fala que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Um crente comete um pecado e fica de boa, estou nem aí, nada aconteceu, o Espírito Santo está triste nele. Tem alguma coisa errada na chave aí. Tem um bloqueio estranho. Ou o Espírito Santo não está ali. Não é comum um crente cometer um pecado e ficar de boa. Aparentemente, diante de todo mundo, é uma coisa. É o que eu estou falando no íntimo, na hora do Espírito Santo e da pessoa, dele pegar e falar o seguinte: vamos resolver isso aí? Está errado. Tem que consertar isso aqui. Temos que colocar esse negócio aqui em ordem. Tem que arrancar esse pecado de você aqui e jogar no mar do esquecimento. Tem que aplicar o bálsamo do sangue de Jesus aqui, para você começar uma nova história, uma nova vida, e para que eu possa utilizar a sua vida da maneira como tem que ser utilizado. Eu estava pensando de ontem para hoje, né? Que Deus ele chegou para Ezequiel e falou o seguinte: sabe, Ezequiel, você vai fazer um pão gostoso. O pão é gostoso, só que você vai ter que utilizar brasa e para assar o seu pão. E a sua brasa você vai ter que utilizar lá um combustível, e o combustível que você vai utilizar é excremento humano. Você vai lá na latrina, onde os homens costumam fazer as suas fezes, você vai pegar fezes humanas e você vai colocar junto com o carvão, e vai colocar o teu pão e vai assar o teu pão junto com essa fezes. Aí Ezequiel falou: Deus do céu! E você vai pegar o pão e você vai comer diante da congregação de Israel. Eu quero que o pessoal veja aquela padaria com aquele carvão saindo com excremento humano. E você vai pegar o pão e vai comer diante de todo o povo. Aí Ezequiel falou: Deus do céu, eu não aguento isso. Porque parece que ele tentou e depois ele voltou sem conseguir. E Deus falou: se para ti parece coisa nojenta o que eu estou falando, faça o seguinte: pega cocô de vaca, estrume de animal, mas você vai ter que assar o pão com estrume. E ele trocou cocô humano por estrume de vaca e assou o pão, e teve que comer diante do povo de Israel, para demonstrar a imundície do pecado junto com o pão, que é o serviço, que é o Espírito Santo. Então isso aí é um emblema, um símbolo para nós entendermos que o pecado ele é ofensivo ao Espírito Santo, só que ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele não se ausenta, ele não vai embora, porque não houve umas blasfêmias, mas houve um entristecimento. E ele, triste em nós, ele nos entristece, porque disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a vida eterna. A tristeza segundo o mundo é arrependimento para a morte, é só remorso. A tristeza causada pelo Espírito Santo é para nos levar ao arrependimento, que a gente já estudou aqui, né? Na aula passada, o que é o arrependimento? É aquele momento que você entra dentro da sua própria consciência, com a vontade de mudar e a decisão de mudar. Isso é o arrependimento. É o Espírito Santo que nos convence para a gente mudar mesmo.
E ele vai ficar incomodando lá que nem prego no sapato. Vai ficar incomodando. Tem que tirar o sapato, tem que ver onde tá o prego está espetando lá, porque você não consegue continuar para o dia seguinte. Só não consegue. É o ministério do Espírito Santo. Eu vou fazer uma pequena pausa, porque eu tenho que falar que ele tem inteligência, consciência e vontade. Uma pequena pausa que eu já vi que os irmãos querem perguntar, né?